Salmo de número 94. Deixa aberto, nós vamos meditar algumas partes, algumas porções desse salmo. Eu quero começar com os primeiros 3 versículos e eu quero depois meditar, em alguns aspectos dele. Vamos ler aqui os primeiros 3 versículos. Diz assim: Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos? Até aqui, vamos orar novamente. Pai, obrigado pela palavra, sua palavra. Eu oro agora, Pai, que o Senhor nos ministre, o Senhor fale conosco, traga a sua sabedoria e o seu amor para dentro de nós, Pai. Que possamos ter a revelação de quem o Senhor é e de qual é a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse salmo, ele é um salmo contra, podemos dizer assim, o trono do orgulho. Isso é muito forte, porque nesse período que nós estamos agora, nesses próximos dias, nas próximas semanas, é um período em que esse trono do orgulho se manifesta de uma forma muito forte no nosso meio, ok? É bem provável que você veja nas próximas semanas, nos próximos dias, ou já está vendo, manifestações ao seu redor de orgulho. O próprio carnaval, ele já é uma manifestação de orgulho, por exemplo. Esse trono, o trono do orgulho, é um trono terrível. Terrível. Eu quero ler Tiago, capítulo 4, verso 6. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse é um texto conhecido, mas muito poderoso. O texto então diz que o Senhor, o próprio Deus, ele resiste a quem? A pessoa soberba, né? O Senhor resiste ao orgulhoso, ao soberbo. Porém, o Senhor libera a sua graça, libera o seu favor sobre aqueles que são encontrados em humildade, sobre aqueles que têm um coração humilde, simples, singelo. Por exemplo, um personagem, que exatamente nessa época se mostrou muito orgulhoso foi o Haman. Haman, ele começa a construir uma forca. Haman constrói uma forca na casa dele de 50, se eu não me engano, 50 côvados de altura. Então era muito alto. Era uma forca muito alta. Seria aproximadamente, se eu não estou errado, 25 metros. Quase 25 metros. Ou seja, você pode imaginar uma forca muito alta, e ele preparou essa forca
exatamente para colocar Mordecai naquela forca. Ele queria estrangular Mordecai, ele queria ver Mordecai sendo enforcado naquela forca, e ele construiu aquela forca junto à casa dele. Mas, porém, no mês de Adar, que é o período que nós estamos agora, o que aconteceu foi que houve uma reversão completa disso. Esse é o efeito bumerangue, né? É o efeito bumerangue. Então, o soberbo é como se ele lançasse o bumerangue, né? Ele lança o bumerangue, mas o bumerangue volta, né, contra ele. O soberbo semeia a destruição, o soberbo semeia a morte do próximo, do semelhante, porém ele mesmo está preparando a própria cova, né? Ele está preparando sua própria destruição quando ele faz isso. Vocês estão aí? Olha só, Esther, capítulo 7, o verso 9 e 10. Diz assim: Então disse Harbona, um dos eunucos que serviam o rei: Eis que existe junto à casa de Ramã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Ramã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Irmãos, eu creio que, é claro que agora nós vamos pensar num aspecto espiritual, né? Nesse tempo, essas forças opressoras, as forças malignas que se posicionam contra a nossa vida em orgulho, esse é o tempo de juízo. Esse é um tempo de estabelecimento de juízo. Ou poderíamos dizer, né? Um tempo de vingança. Um tempo de vingança. E essa palavra vingança, irmãos, é uma palavra forte, mas ela é uma palavra bíblica. A Bíblia diz: não vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. Então, o texto bíblico está dizendo assim, ó, a vingança não cabe a vocês. Não cabe a vocês. Mas a vingança pertence ao Senhor. É isso que o Salmo 94 está mostrando. Que há um Deus que observa tudo. Que está vendo tudo. Há um Deus que vê Ramã se levantando para destruir os judeus. Há um Deus que está observando tudo. Né? Até os versículos aqui 5, né, do Salmo 94 diz, ó, esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança, matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam. E dizem, o Senhor não o vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Essa palavra vingança, então, queridos, ela nos parece estranha, né?
porque realmente nós não podemos ser pessoas que exercem vingança, né, justiça própria, longe de nós. Isso. Longe, longe, longe de nós. Os filhos de Deus serão chamados de pacificadores. Essa deve ser a nossa característica, né? O amor e sermos pacificadores. Porém, olha só, irmãos, lá em Apocalipse, os remidos, Apocalipse 6:10, eles falam assim, ó, clamam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E olha a resposta. Então a cada um deles foi dada uma vestimenta branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Aqueles que tinham sido mártires por causa de Jesus, eles falavam assim: Senhor, ó soberano, até quando não nos julgará? Até quando o nosso sangue não será vingado? E aí eles recebem aquelas vestes e a resposta foi: esperem, porque ainda tem um número a se completar dos conservos que também morrerão pelo Evangelho, né? Porém, quando se completasse esse número, irmãos, haveria uma vingança. Haveria uma justiça. Isso é parecido com o que está em Gênesis 15:16, quando Deus fala com Abraão assim, ó, na quarta geração vocês voltarão aqui para a terra dos amorreus, porque nessa época será completada a medida do pecado deles. Então imagina, é como se existe uma medida do pecado, e aquela medida vai subindo, e Deus é longânimo, Deus é misericordioso, e aquela medida do pecado sobe, vai subindo, mas chega numa hora, irmãos, chega num ponto em que se completa a medida do pecado. E quando se completa essa medida, então, uma justiça, né, acontece. Porque o Senhor é quem rege as nações. É Ele quem governa a terra. E Ele dará a cada um segundo os seus caminhos. Nós passamos muitas situações, queridos. Mas o Senhor, Ele está vendo tudo. O Senhor, Ele observa tudo. Ele conhece toda a injustiça que você sofre. Ele conhece cada calúnia que você sofre. Ele sabe quando distorceram coisas. Ele sabe quando manipularam situações. Ele sabe quando alguém passou a perna, né, no outro. Ele sabe de tudo. E Ele está observando tudo. E nesse tempo de Adar, eu creio que é um tempo dos poderes malignos serem então julgados, e é um tempo de vitória para os filhos, né? Assim como a rainha Esther, ela foi honrada nesse tempo. Então os filhos, as filhas, aqueles que estão posicionados, existe uma manifestação de honra nesse tempo. O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? Ó, Deus está ouvindo tudo. E o que formou os olhos, será que não enxerga? Ele está vendo tudo, né? Porventura, quem repreende as nações não há de punir?
aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? O versículo 18 diz assim: quando eu digo resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Olha aqui. Então, para os justos, existe consolação. Consolação reservada, consolação para alegrar a nossa alma. Essa é a nossa porção, sermos consolados. E aí o verso 20 diz assim: pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto, ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Até aqui tá bom? Eu quero orar com vocês, eu não quero me estender muito. Pode associar-se com o Senhor o trono da iniquidade? Não. O trono do orgulho pode se associar com o Senhor? Não. O trono do orgulho será ferido. O trono do orgulho será julgado. Porém, o Senhor dará graça, né? Dará a graça dele, a exaltação dele, a defesa dele, porque ele é o advogado para os humildes, para os misericordiosos. E é claro que também nós nos aproximamos diante do trono de Deus com temor e tremor, porque nós mesmos seremos também julgados pelo Senhor. Então, essa palavra também é uma reflexão, né, para nós observarmos até que ponto o trono do orgulho não está em nós também. Esse é um chamado para nos arrependermos, né, de qualquer conexão com essa postura orgulhosa, a conexão com essa postura de iniquidade. Precisamos examinar a nós mesmos, né? Qualquer conexão com uma postura violenta, soberba. Esse é um tempo de nos arrependermos, nos humilharmos. Veja que os judeus, olha só, antes desse juízo descer, né? Do juízo que Deus trouxe contra Ramã e contra várias pessoas que se levantaram na época contra os judeus, veio um juízo. Mas antes desse juízo, irmãos, os judeus, eles jejuaram 3 dias e 3 noites. A rainha Esther falou assim, ó: não comam e nem bebam água por 3 dias. Então, não foi só a rainha Esther quem jejuou 3 dias, foi o povo judeu que jejuou junto com ela. E esse jejum dela era até sem água. Eu não sei nem como eles conseguiram, né? Ficar 3 dias sem tomar água. Porque quem participou do Yom Kippur conosco, né? Você fica 1 dia sem tomar água, o nosso organismo sente muito a falta da água. Você começa a ficar, às vezes, com tontura, né? Com fraqueza. Ficaram sem comer, sem beber, ou seja, houve um quebrantamento na alma deles. Eles encontraram um lugar de fragilidade, um lugar de fraqueza, um lugar de humildade. E aí o Senhor pôde vir com juízo contra o trono do orgulho. Naquela época. Aleluia. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela sua palavra, por esta palavra. Te pedimos humildade, quebrantamento,
Eu peço, Pai, que o Senhor nos conduza às águas de descanso, às águas tranquilas. Livra-nos da nossa soberba, da nossa arrogância, livra-nos. Te pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que nós participamos do trono do orgulho ou do trono da iniquidade. Senhor, queremos nos submeter ao Senhor. Queremos nos entregar sempre, Pai, ao Senhor. Queremos ser como ovelhas levadas ao matadouro, que carregam a cruz dia após dia. Senhor Jesus, que a obra da cruz como diz aquela canção, me atraiu e quebrantado eu me aproximo. Queremos nos aproximar quebrantados, Pai. Nos aproxima do Senhor. Despoja-nos completamente de toda arrogância, de toda maldade. Senhor Jesus, do egoísmo, como foi falado aqui, Senhor, despoja-nos do velho homem. Que possamos adquirir, Senhor, as propriedades do caráter de Jesus, as propriedades da santidade e da paz de Deus. Em Ti, Deus, nós oramos. Aleluia, muito obrigado, obrigado, em nome de Jesus. Aleluia, confiamos a nossa vida em Ti, ó Deus, a Ti e em Ti, em nome de Jesus. Aleluia.